do palco, por favor. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a essa Masterclass. Um desafio falar agora, depois do Dr. Luiz Fernando Pereira, né, que trouxe tantos insights tão relevantes, mas eu acredito que o que a gente vai tratar agora vai ser complementado pelo que ele falou antes, né? Então, as aulas se conectam. Eu sou Rafaela Strobe, eu sou advogada, atuante no direito empresarial há mais de 20 anos. E depois de muito tempo trabalhando numa sociedade, eu em 2019 resolvi dar um salto e me dedicar aí à minha própria prática. E aí, nesse momento, eu tive, então, um choque, né? Um desafio, porque até então eu participava da precificação no escritório, de como era organizado isso, mas a partir do momento em que eu estava aí em carreira solo, construindo a minha banca, eu assumi a responsabilidade por dar aí as coordenadas, né, e o planejamento em relação a esse tema. E eu sempre soube que a precificação, ela na verdade, ela não é só uma questão de números, né? Mas a gente tem a questão da representação de valor e a expertise que vem por trás da definição dos preços, né? Quando a gente vai oferecer o nosso serviço. Mas eu tive a feliz oportunidade de ser convidada para assumir a função de presidente da Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB do Paraná. E na nossa comissão eu tive a oportunidade de conhecer excelentes profissionais, excelentes pessoas atuantes no mercado que justamente ensinam isso, né? São então consultores no mercado que tratam sobre o tema da precificação. E aí eu tive também a oportunidade de trocar experiência com os meus colegas profissionais, colegas da comissão, e com isso eu fui acumulando aí uma bagagem que hoje eu trago aqui para compartilhar com vocês. E eu aproveito desde já a oportunidade para fazer um convite para vocês. Quem tiver interesse em participar da nossa comissão de gestão e empreendedorismo da OAB, a gente trata sobre temas relacionados a gestão, empreendedorismo, liderança, inovação, tecnologia. É uma comissão muito ativa e que traz aí uma complementação ideal para as nossas atividades profissionais. Durante as conferências preparatórias, inclusive, a gente teve vários membros, a Elaine, o Fabiano e a Giovana, que realizaram workshops em diversas cidades no Paraná, dando aulas sobre temas que a gente trata na nossa comissão, né? Como os que a gente vai ter aqui nos próximos painéis. E lembro também que amanhã teremos outras duas masterclass, uma com a Samantha Albini e outra com o Alexandre Teixeira, em que eles vão tratar sobre gestão de escritório e sobre o marketing jurídico digital. E eles, os dois, são membros também, membros consultores da nossa comissão. E ao final dessa Masterclass, eu espero que todos consigam, então, ter uma compreensão a respeito da precificação e também que assumam o interesse e o compromisso de precificar de uma forma justa, ética e reflexiva. Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre precificação, é interessante a gente ambientar, contextualizar o momento em que a gente está vivendo. Então, à primeira vista, parece ser um tema simples, né? Mas, na verdade, existem múltiplas camadas de significado e impacto na nossa profissão.
a precificação ela é um ponto de vital importância nas nossas atividades. E não se trata apenas de determinar um valor para o nosso serviço, mas também de garantir que exista uma sustentabilidade financeira do nosso escritório e que também a gente não calcule mal os honorários para que se evite eventualmente ter prejuízos e também que a gente não consiga ter uma expansão satisfatória dentro do nosso escritório. Então, se a gente faz uma precificação correta, o escritório, ele com certeza vai ter muito mais possibilidade de crescer de forma sustentável e equilibrada. E um ponto fundamental na questão dos honorários é que quando a gente cobra um valor, na verdade a gente precisa primeiro transmitir o que a gente efetivamente vai entregar. Porque se a gente só cobra um preço, uma cifra, o valor ele não é repassado. E aí o cliente ele não entende aquilo, né? Ou às vezes não identifica que a gente tem um conteúdo a mais para entregar. E quando a gente abre a forma com que a gente está trabalhando, né? De que forma a gente vai atuar, quais são os nossos custos, quais serão as nossas atividades, qual é a proposta de valor que a gente está entregando, a gente age de uma forma muito mais transparente com os nossos clientes. E o cliente se sente mais seguro, mais confiante, e certamente um cliente confiante é um cliente que retorna numa próxima oportunidade. E no mundo acelerado que a gente vive hoje, né, a competição é extremamente acirrada e a competitividade no mercado ela não pode ser ignorada. Se a gente for imaginar dois advogados e qual é o diferencial entre eles, né, se eventualmente eles fazem a mesma coisa e atuam na mesma área. Certamente um diferencial competitivo vai ser a combinação entre a qualidade do serviço jurídico que ele emprega e os honorários justos ou adequados de acordo com o mercado. E a nossa vida na advocacia, ela não é estática, né? Então, a gente precisa sempre estar se adaptando, refletindo, ter flexibilidade, né, na nossa atuação. E também é muito importante que a gente tenha condições de entender circunstâncias do cliente e passar essa proposta, né? Então, atender dessa forma, com flexibilidade, às vezes fazendo uma proposta de honorários fixos, às vezes honorários por hora, né, ou baseados em alguns resultados. Então, existe essa possibilidade de a gente atuar dessa forma. E a gente também precisa reconhecer e valorizar os nossos serviços, né, os nossos trabalhos. Então, quando a gente vai precificar, uma precificação adequada, ela deve ser um reflexo do nosso reconhecimento profissional e da valorização da nossa expertise. Então, quando a gente faz uma proposta de honorários adequada, a nossa autoestima profissional ela se eleva. E o posicionamento do advogado, né, como alguém que entende e se valoriza, ele é destacado e reconhecido pelo mercado. Além disso, é importante que a gente ressalte que a precificação ela não é uma atividade isolada ou meramente intuitiva. Na verdade, existem vários princípios e diretrizes né, que se estabelecem e orientam os advogados para precificar de forma justa e em conformidade com as regras profissionais. Então, porém, mesmo quando a gente usa essas diretrizes, é fundamental que a gente saiba que não é uma ciência exata. Na verdade, a precificação é uma arte. Ela vai envolver não só critérios objetivos, mas como critérios subjetivos também na definição do que a gente vai propor. E, por fim, não menos importante, a gente tem que falar sobre a questão da ética profissional. Então, a Ordem dos Advogados, ela tem, né, várias regras éticas, né, para uma precificação justa, e a gente deve seguir essas regras de forma a fortalecer a integridade e a nobreza da nossa profissão. E no mercado atual, né, o cenário que a gente encontra? Então, a gente vê que a gente vive numa metamorfose nos últimos anos, né? A digitalização e o acesso à informação possibilitou com que os clientes eles tivessem acesso a essas informações de forma muito mais facilitada, né? E muito mais dinâmica. E isso acabou gerando uma necessidade de que a gente se adapte melhor à forma com que a gente vai responder essas questões e atenda às exigências do mercado. Tá, e o que significa isso para a gente enquanto profissional? Tá? Vai ter um impacto direto na forma como que a gente vai precificar.
E a concorrência também tem se intensificado, né? E aí novos escritórios surgem, novos talentos entram aí no campo para disputar espaço e tornam cada vez mais a arte da precificação um desafio. Então, uma coisa importante a gente falar é sobre a diferença entre preço e valor. Então, quando a gente fala em preço, preço é o quantitativo, é o que está na etiqueta, é aquilo que passa de forma simples, né? Não tem nenhuma implicação. Mas o valor não. O valor, a gente está falando do qualitativo, da qualidade, daquilo que você entrega, da percepção do valor que o cliente tem quando ele está te contratando. E, a um primeiro momento, precificação e valor podem parecer a mesma coisa, mas, na realidade, eles são conceitos diferentes e muito significativos, tanto na economia, no marketing, quanto em negócios. O que a gente deve sempre se atentar é que a gente não está vendendo um serviço simplesmente. A gente não vende uma assessoria jurídica, a gente não vende uma consultoria jurídica. A gente tem que se pautar por vender uma experiência para o nosso cliente. Então, da mesma forma como quem compra um smartphone, ele não está comprando só um telefone, né, um aparelho. Não, ele compra uma forma de se comunicar, uma forma de se informar, uma forma de se divertir, né? Então, é esse sentido que a gente tem que sempre pensar quando a gente vai fazer uma proposta para o nosso cliente, no valor que a gente vai poder transferir para ele, né? Que tipo de segurança a gente vai dar, que tipo de paz de espírito, né? Então, sempre ir por esse caminho de tentar oferecer uma solução para ele e não simplesmente aquele serviço, um contrato, né? Sempre buscar o que esse contrato pode trazer de melhor e de benefício que possa agregar valor àquela proposta que a gente está fazendo. E aí eu pergunto para vocês, na prática de vocês, o que vocês estão fazendo? Vocês estão simplesmente definindo um preço ou vocês estão efetivamente entregando valor quando vocês fazem uma proposta? O valor, ele é uma coisa que ela deve ser percebida pelo cliente e ela sempre deve superar o preço que você está propondo. Então, essa é a arte, né, que estamos propondo aqui. E se a gente for pensar, né, como uma arte, como uma técnica, é fundamental que a gente influencie diretamente, então, a percepção do valor pelo cliente e na competitividade do mercado. Então, existem diversos tipos, métodos de você precificar, mas aqui a gente precisa entender qual é o método que é mais adequado para o teu serviço, para o teu mercado, para os teus objetivos. E aí, quando a gente fala sobre a questão da diferenciação no mercado, né, é um ponto fundamental que a gente se diferencie. A precificação assertiva, ela pode ser um fator de diferenciação. Mas a gente também traz outras situações em que você pode se destacar no mercado se diferenciando. Então, uma delas é a questão da especialização. Quanto mais especializado você for, quanto mais nichado for a tua atividade, mais probabilidade você tem de poder atingir um cliente que realmente precisa daquele teu serviço e de poder ofertar, né, uma proposta de valor mais adequada para aquilo que você está buscando, né? Então, de fazer uma proposta de valor mais alto. Uma outra questão também que diferencia, como o próprio Dr. Luiz Fernando estava comentando agora, é a questão do atendimento personalizado, de você tratar cada cliente como se ele efetivamente fosse único, de efetuar uma escuta ativa do problema do cliente, de atender com as expectativas do cliente, né, de entender quais são as expectativas do cliente e poder atender essas expectativas de alguma forma, né? Sempre valorizar os feedbacks, também buscar atuar de forma ética em todas as questões relacionadas aí ao que os seus clientes te perguntam. Uma outra forma de se diferenciar é a questão da educação contínua, né? De você sempre estar buscando se aperfeiçoar, se atualizar. Na nossa comissão, a gente faz muito isso, a gente incentiva o estudo, a troca, o compartilhamento de informações. Então, é o que fala hoje, né? Que você a vida inteira tem que estar se atualizando, crescendo profissionalmente. E, por falar nisso, né, para que você sempre saia à frente, a gente não pode deixar de pensar na questão da tecnologia. Então, a tecnologia ela se tornou um grande aliado do advogado moderno.
Então, os softwares jurídicos, eles auxiliam na gestão do escritório, facilitando, dando mais oportunidade, mais tempo para que o advogado possa se dedicar a outras atividades. A videoconferência também, né, possibilitou aí o atendimento de clientes ao redor do mundo, né, sem necessitar de deslocamento. Agora a gente tem uma escalada da inteligência artificial, podendo nos auxiliar nas nossas atividades básicas do dia a dia, correção de textos, organização de documentos. Então, a tecnologia também é uma forma de se diferenciar. E como que os clientes hoje em dia procuram, né? Que não, se não for por indicação, como que a gente pode ter essa possibilidade? Muitos procuram advogados pela internet. Então, a gente ter sites, né, atualizados, com mecanismos de busca, conteúdos interessantes no nosso site. Então, aqui a gente fala sobre o marketing de conteúdo, a importância de você mostrar, né, o que você faz. Antigamente, a informação, o conteúdo, ele era guardado, né? Aquela pessoa que sabia muito daquele assunto, ela guardava aquele conhecimento para ela e aí todo mundo tinha que procurar justamente ela, porque só aquela pessoa sabia aquele conhecimento. Hoje em dia, isso mudou. Quanto mais você divulga, quanto mais você conta que você sabe sobre um determinado assunto, mais as pessoas vão se interessar e vão querer ir atrás de você como um bom profissional e um profissional de referência naquele assunto. E aliado a isso, a questão da marca, né? Da marca pessoal forte, da marca profissional forte. Então, definir como você quer aparecer para os teus clientes, para o mercado, para os teus pares, né? Como você quer ser visto e como você quer que as pessoas te vejam. O networking também é uma forma de diferenciação muito relevante, justamente nessa questão da indicação, né, dos profissionais. Então, participar de eventos como esse, participar de grupos, de associações, sempre é muito interessante porque sempre se acaba fazendo muitas conexões e daquela pessoa que você menos imaginava que poderia ser o teu cliente, vem aí a possibilidade de uma ótima oportunidade, né, de um negócio. E aí a gente volta aqui para falar sobre a questão da precificação como uma ferramenta de diferenciação. Então, quando você precifica de forma adequada, você também usa isso como uma ferramenta de destaque no mercado. E não me entendam mal, né? A precificação não é só você dizer o valor, mas eu desafio vocês a entender que a precificação é uma forma de declaração, uma forma de declaração do teu potencial, da tua atividade, do que você efetivamente traz para o mercado. Tá? É a forma como que nós valorizamos os nossos serviços, como nós acreditamos naquilo que a gente pode entregar e naquilo que a gente pode oferecer para o nosso cliente. Então, a precificação, na verdade, ela é muito estratégica, né? E essa mensagem, ela pode ser muito bem determinada quando a gente pensa na nossa reputação. Então, uma vez que passar essa mensagem de que a gente acredita nos nossos valores, né? Que a gente acredita no nosso serviço, que a gente vai fazer um preço justo e adequado, isso é uma possibilidade de atrair clientes e cultivar relações duradouras. E hoje a gente vê enormes desafios, né, nessa técnica, nessa arte da precificação. E eu destaco aqui os desafios na definição dos honorários e a forma com que a gente vai equilibrar essa percepção de valor do cliente. E aí a gente se depara com algumas situações, né? Então, precificar um serviço jurídico não é o mesmo que precificar um serviço físico, né? A natureza intangível e essa questão da variabilidade dos casos, eles tornam um processo mesmo desafiador, né? Então, também a gente tem questões relacionadas à própria situação econômica do país, que podem muitas vezes impossibilitar o teu cliente de pagar teus honorários ou então criar um mercado relevante num determinado momento. Eu vivenciei isso durante a pandemia, porque eu tinha muitos clientes da área da construção civil e a gente teve uma alteração muito grande, né, no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E aí, a maioria dos clientes que precisava rever contratos de administração pública, viu aí uma demanda muito grande. Mas, por outro lado, os clientes também estavam passando por uma dificuldade enorme. E muitos deles não tinham a possibilidade de pagar honorários naquele momento. Então, de forma flexível, entendendo a posição do cliente, entendendo o mercado, a gente se ajusta, né? E faz uma proposta diferente. Mostra o valor.
né? Num momento a gente atende, num outro momento a gente tem aí um reconhecimento pela ajuda que a gente fez e um pagamento posterior, né? Quando as coisas voltaram a se equilibrar. A concorrência no nosso mercado também é muito crucial, né? Como a gente tem muitos advogados, muitos escritórios oferecendo serviços semelhantes, então existe uma pressão contínua para essa questão da oferta e de preços, né? E a gente não pode se deixar levar por um falso entendimento do mercado de como precificar, porque muitas vezes a gente tende a colocar os nossos valores lá embaixo para que a gente consiga ter mais clientes. Mas isso muitas vezes não se mostra sustentável, porque você, num primeiro momento, acaba tendo muitos clientes, mas no segundo momento você vai se ver atolado de prazos, né, sem tempo para você e sem a remuneração que você realmente estava precisando para arcar com as despesas e os custos do escritório. E isso pode ser um problema muito grave, né, a longo prazo. E um outro desafio é a questão da gestão financeira. A gente precisa efetivamente saber o que a gente tem de gastos dentro do nosso escritório. A gente precisa saber quais são as nossas receitas, quais são as nossas despesas. Então, efetuar um controle disso de forma assertiva, segura, né, com dados sólidos e críveis, é muito importante, porque isso vai poder te dizer se você pode continuar atuando dessa forma ou não, se você está tendo rentabilidade ou não. E muitas vezes a gente esquece das despesas invisíveis, né? Por exemplo, o cafezinho, o estacionamento, e a gente acaba não colocando isso na nossa planilha de despesa. E quando a gente vai ver no final, esses valores acabaram aí fazendo uma diferença enorme na nossa precificação, né? Então, são coisas aí que a gente não pode subestimar, né? E a gente precisa sempre levar em conta para saber exatamente o valor necessário que a gente precisa para manter um equilíbrio financeiro das nossas contas. E muitos jovens advogados acabam entrando no mundo jurídico aí com muitas incertezas e com medo, né? E acabam deixando essa insegurança fazer com que o valor que você oferece seja subestimado. E a gente não pode também cair, né, nesse erro, nesse equívoco. E gostaria de fazer um ponto aqui, que é a questão da experiência versus o tempo. Não necessariamente o fato de você ser um advogado antigo, né, com bastante tempo, seja o sinônimo de você ter experiência. Porque o que, na verdade, nos dá experiência não é o tempo, e sim a forma com que a gente se dedica, com que a gente pratica, né, a advocacia de forma consistente, que a gente tem imersão. Então, mesmo um advogado recém-formado, se ele tiver essa bagagem, se ele tiver esse ímpeto, ele pode se sentir valorizado e pode se sentir apto também a fazer uma cobrança de valores de preços mais confiantes, né, maiores, elevados. E o tempo, né? A gente vai falar sobre tempo também. Então, tempo também é um recurso muito valioso que a gente tem. Nós, advogados, nós vendemos nosso tempo, né, na essência, porque a gente não consegue fazer que o nosso dia seja maior. Então, a gente tem que otimizar tudo, temos que fazer uma excelente gestão de tempo para que a gente tenha tudo isso de forma organizada nas nossas vidas, nas nossas agendas, e a gente precisa computar o que a gente faz, né? Aonde que a gente gasta o nosso tempo. Então, é muito importante a gente ter esse controle de saber para qual cliente você está gastando mais tempo, qual atividade você gasta mais tempo, qual você gasta menos. E isso é muito importante quando você vai fazer uma nova precificação, né? Se você faz um registro das atividades que você tem, dos gastos de tempo que você tem, numa próxima oportunidade você já vai ter uma noção melhor do que você pode propor, né, de valores. Não que você vai vender a hora, mas que você vai poder saber o que aquela atividade vai representar no teu dia, né? Então, são técnicas valiosas que a gente pode usar utilizando aí o controle do tempo nas nossas rotinas, né? Um outro desafio que se verifica sempre na precificação é a inexperiência ou a falta de compreensão completa de qual é o escopo de trabalho que você vai oferecer naquela atividade que você vai desempenhar. Então, às vezes, você pega um serviço, mas você não sabe exatamente o que você vai precisar fazer ou o que vai te demandar. Então, conhecer melhor e a fundo, né, quais são as nuances e quais são os pontos que você vai precisar trabalhar naquele caso específico, vão te ajudar a definir melhor, a ser mais claro quando você for
efetuar a proposta para o teu cliente e também a transmitir mais clareza e transparência em quais são os pontos que você vai atuar e, da mesma forma, te garantem que você não vai acabar fazendo alguma atividade que não estava precificada e que eventualmente tenha entrado de forma extra nesse contrato, né? Então, a gente consegue evitar aquelas atividades adicionais não remuneradas que podem aparecer, porque se a gente tem um escopo exatamente definido, é mais fácil a gente mostrar para o cliente e falar, ó, isso daqui não estava previsto e para fazer essa atividade eu vou te cobrar um adicional de tal valor. Então, como a gente sabe, né, nenhum caso do direito é único. E aí a gente não tem como saber exatamente quanto a gente vai gastar de tempo para fazer uma outra atividade, ou o que a gente vai, qual vai ser a complexidade. Mas se a gente tem esses parâmetros definidos, né, numa planilha, num checklist, de forma organizada na nossa vida, fica muito mais fácil para a gente entender o que a gente está fazendo e para onde a gente vai. E como que a gente faz, né, para alinhar o valor do serviço com a percepção do cliente e com a realidade do mercado? Então, cada decisão que a gente toma em relação à precificação, ela tem repercussões diretas no nosso negócio. Se a gente cobra demais, a gente corre o risco de perder aquele cliente. Se a gente cobra de menos, a gente pode estar correndo o risco de não ter a rentabilidade que a gente gostaria e também de ter a nossa própria reputação e os nossos serviços desvalorizados. Então, há uma tendência, né, de alguns profissionais de querer cobrar um valor simbólico só, na tentativa de pegar o cliente, né? Então, mas advirto, isso não é uma boa prática. Isso só mostra, né, que uma desvalorização do teu serviço, né? E de forma inadvertida, ela pode até transmitir uma percepção para o cliente de falta de qualidade, né? De falta de qualidade ou falta de valor no serviço que você vai entregar. E quando você for questionado sobre esses valores, né, sobre os valores que você apresentou, é fundamental que você saiba se posicionar e saiba defender o porquê você definiu aquilo como valor. E também que você saiba, assim, com convicção, argumentar que não tem como reduzir o valor, porque você fez uma análise concreta de quanto seria, né, o valor que você precisaria para fazer aquela atividade. Então, assim, o diferencial do advogado, ele não está somente na questão da habilidade técnica, né? A gente fala aqui que o diferencial ele está justamente nessa forma de demonstrar o valor, né? De como a gente pode transmitir qual é o benefício concreto ou intangível que a gente vai proporcionar para aquele nosso cliente. E existe um termo revolucionário aqui no mundo da advocacia, que é justamente a precificação baseada em valor, que é justamente essa questão de você demonstrar qual é o valor que está envolvido naquela atividade, de entender exatamente qual é o contexto do teu cliente e de entender qual é o benefício que você vai proporcionar para aquele teu cliente. Quando você passa a usar de forma estratégica a precificação e utiliza essa ferramenta de precificar conforme o valor que você entrega, aí isso passa a ser aí uma forma, né, de sucesso do teu escritório. E é importante a gente lembrar que existem várias orientações da própria OAB, né, seja no estatuto, seja no código de ética, e lá existe capítulo inteiro que define de forma clara as regras sobre precificação, né, de forma ética, de forma profissional, com justiça. E nós temos a tabela da OAB, né, tabela de honorários, que é um indicativo, valores mínimos que são apresentados por cada uma das seccionais, definindo quais são os valores que você pode indicar como forma de valores mínimos, né? Então, cobrar valores abaixo da tabela, o Código de Ética e o Estatuto entendem como sendo valores aviltantes, né? Mas, da mesma forma, o Código e o Estatuto, eles também proíbem e restringem a cobrança de valores abusivos do cliente. A cobrança de valores abusivos, ela pode ser entendida como uma infração ética. Então, aqui é justamente um equilíbrio que a gente tem que ter, né, de não cobrar muito e de não cobrar pouco. A própria
estatuto e o Código de Ética, ele define, né, que os valores devem ser fixados com moderação, levando em consideração a complexidade da causa, a experiência do advogado, o tempo exigido com a prestação de serviço, a importância da causa, a condição econômica do cliente, entre outros fatores. E o código também, o estatuto, né, e o Código de Ética também define que os honorários, eles têm caráter alimentar, ou seja, eles se revestem das mesmas garantias que os créditos de uma ação trabalhista. E também é importante lembrar aqui, né, para que não se esqueça, que honorários de sucumbência pertencem exclusivamente ao advogado, não ao empregador, né? E aí a gente tem situações em que eventualmente pode se definir de forma diferente, mas se não for definido de forma diferente, os honorários de sucumbência pertencem exclusivamente ao advogado. E uma outra coisa que eu chamo a atenção aqui para vocês é a questão da atividade pro bono, das práticas pro bono. Então, não é exatamente relacionado à precificação, mas é uma forma de destacar o profissional, destacar o advogado no mercado, né? Eleva o perfil do profissional que atua dessa forma. Não existe a cobrança de honorários, a OAB permite e incentiva, quando for para atendimento de pessoas carentes ou então alguma situação relevante, alguma causa de interesse público. Na OAB a gente faz uma campanha sobre isso, existe um projeto, né, dos honorários pro bono. Então, quem se interessar, né, e achar aí que é relevante essa causa, procure a OAB, que nós temos também essa possibilidade aí com orientações. E aí a gente fala sobre a tecnologia, né? Ferramentas modernas que nos ajudam a precificar. Hoje em dia a gente tem muitas ferramentas tecnológicas que podem nos auxiliar nessa precificação. Seja para fazer a coleta de todas essas informações e todos esses dados de tempo, de causas, do que foi bom, do que foi ruim, o que deu certo, o que não deu. Então, as ferramentas tecnológicas, elas têm um papel muito relevante hoje em dia e podem nos ajudar de forma sensacional. Então, os softwares de gestão, eles podem fazer um rastreamento, né, de tempo dedicado, pode examinar os dados históricos, pode verificar em casos anteriores, né, quais foram as respectivas tarifas que foram cobradas, quais foram os resultados, equilibrar custos com esforços, né. Então, os softwares, eles conseguem armazenar uma vasta gama de dados e também podem nos auxiliar em decisões estratégicas, seja para a precificação ou seja para planejamento estratégico do próprio escritório. Além da questão processual, né, de a gente ter um software de gestão é sempre uma segurança de que a gente vai ter ali tudo organizado, tudo controlado e reunido. Além, né, de todas essas possibilidades, então, os softwares, eles ainda têm algumas funcionalidades analíticas que nos permitem desenvolver gráficos, né, interativos, painéis de controle, gerenciar dados para relatórios, avaliar a influência de eventos específicos nos processos, controlar despesas, fazer análises preditivas. Então, todas essas possibilidades hoje já existem em vários softwares, inclusive em softwares que são gratuitos, em softwares que estão à disposição, né, disponibilizados pela própria caixa de assistência da OAB. E quem não usa software, eu aconselho a começar a usar, a conhecer. Mesmo que você tenha poucos processos, você vai ver que as ferramentas que te proporcionam ali te geram muito mais segurança, né, e muito mais controle das atividades que você faz. E se a ideia é crescer, evoluir, intensificar a sua atividade, começar da forma correta é a melhor forma de começar. E quando a gente pensa, né, como trazer tudo isso, toda essa teoria, né, para a prática? E aí, nada melhor do que a gente pensar no estudo de casos concretos, como uma excelente forma de entender a aplicação de toda a teoria, né, da precificação na prática. Então, os estudos de casos, eles permitem uma reflexão mais aprofundada dos desafios da precificação, como a gente pode lidar com clientes em situações em que eles pedem desconto, ou então, em casos complexos, né, em que a gente precisa ajustar os honorários às situações imprevistas. E aí, a gente tem alguns métodos que a gente pode usar, e alguns que eu vou citar aqui são os mais comuns na área
da advocacia, né? A gente tem vários outros métodos, mas que normalmente a gente usa em outras áreas, né, para empresas. Mas aqui para a advocacia a gente pode falar sobre a questão dos honorários fixos, né? Uma forma da gente ter um método de cobrança. Então, acredito que todos sabem o que é, né? Mas é quando você, para uma atividade específica, você cobra um honorário fixo. Então, normalmente a gente faz isso para casos mais simples. Então, para elaboração de um contrato, por exemplo, você vai definir os honorários fixos. A gente pode fazer a cobrança por hora. E aí a importância de você ter um relatório completo de horas, bem específico, bem delimitado. Normalmente, quando você manda essa cobrança para o cliente, você vai ter um relatório detalhado das horas que você está investindo, né, naquelas atividades. A gente também pode falar aqui dos honorários sucumbência, que é os honorários que a parte vencida paga para o advogado vencedor. Os honorários ad êxito, ou então o cota litis, né, que é um percentual da lide, que é o honorário fixado com base naquela vantagem financeira que você vai proporcionar ao final da demanda para o teu cliente. E aí a gente tem também a possibilidade dos honorários mensais fixos ou de retenção, que é quando você fica à disposição de um cliente, então um pacote de consultoria jurídica mensal, independente da quantidade de serviço que vai ter, você cobra um valor, R$ 3.000, para que toda demanda ele te procure e você esteja à disposição para atender. Ou então honorários por atividades específicas, né? Ou então um pacote de serviços. Tenho atividade tal e tal e tal e vou fazer um pacote. Normalmente nesse pacote o valor é melhor do que se fosse para comprar as atividades de forma isolada. Então aqui a gente vê esses pacotes de serviço muito comum nas atividades das startups, né? Então você já dá uma orientação de como constituir a empresa, de como organizar os contratos iniciais, de como trabalhar com algumas conformidades regulatórias. Então, o pacote de serviços ele é muito comum e a gente tem visto muito comum no mercado aí das startups. E os modelos híbridos, né, que a gente pode reunir todos esses modelos de forma conjunta e flexibilizar de acordo aí com as atividades de cada um dos clientes. E quando vocês, né, me fossem eventualmente me perguntar, né, se eu já passei por uma situação dessas aqui, né, do que a gente já falou, e se eu já tive algum desafio de precificação, eu conto para vocês que eu já caí na cilada também de eventualmente efetuar uma proposta de valor muito baixo, porque achei que o trabalho ia ser pouco ou porque estava precisando, né, daquele cliente naquele momento, mas o que acabou acontecendo foi que eu verifiquei que eu só acabei resolvendo um problema inicial, mas no fundo eu acabei me sobrecarregando, né, faltando tempo para fazer algumas outras atividades e acabei verificando que não tinha nenhuma fundamentação econômica e sustentável, né, para aquilo que eu estava propondo para aquele cliente. E aí, nesse momento, quando eu me deparei com essa situação, eu resolvi fazer um pensamento estratégico aqui, né, e determinei que estava numa hora de adotar uma posição de mudança. Eu tive que conversar com esses meus clientes, expus a situação para eles, contei, né, quais eram ali os meus problemas que eu estava enfrentando. Posso dizer aqui para Leonor, nossa companheira, nossa colega de comissão, que é praticante da CNV, usei a técnica da CNV para fazer essas conversas difíceis com clientes e reposicionar a minha situação. E aí, quando eu assumi essa posição e fiz, então, um reposicionamento, né, da minha proposta de valor para o cliente, alguns clientes acharam ruim, mas muitos ali, e nas conversas, né, a gente foi se entendendo e eles foram realmente verificando que eu tinha uma proposta de valor adequada e acabaram aceitando isso. E muitos desses clientes passaram, inclusive, a me indicar para outros clientes, porque quando eles viram que eu tive uma atitude aberta, uma atitude clara, né, de mostrar o que eu estava vivendo ali, o que eu estava passando, eles conseguiram entender e conseguiram aceitar isso, né? Então, e viram valor nessa atitude. Então,
eu aconselho vocês também a repensar, se vocês têm hoje uma situação que incomoda dentro do escritório, a fazer uma conversa aberta com esse cliente, né? De reposicionar a sua marca, né? O seu valor no mercado. E agora eu convido vocês para uma reflexão final. O que a gente pode tirar aqui, né, desta nossa masterclass? Então, eu sugeriria aqui que a precificação de honorários é sim um tema complexo, né, que envolve diversas variáveis, desde a compreensão de valor do serviço por nós mesmos, a valorização de como a gente vai demonstrar isso para o cliente, né, de como que o cliente vai perceber essa nossa transmissão de valor, e também em relação às condições de mercado. Então, por isso, é tão importante a gente ter essa abordagem estratégica, né, e é bem fundamental na definição dos nossos honorários. Também reafirmo a questão da ética profissional na precificação, né, lembrando que nós, advogados, nós temos, então, essa responsabilidade não apenas com os nossos clientes, mas também com a profissão e com a sociedade. E o mercado jurídico, assim como outros setores, está em constante evolução. As novas tecnologias, a mudança na legislação, as transformações na economia, elas podem impactar diretamente na nossa precificação dos honorários. Então, portanto, é vital que os advogados estejam sempre em busca desse aprendizado constante, né, de se atualizando, dispostos a revisar e adaptar a abordagem da precificação conforme for necessário. Então, é uma jornada contínua de aprendizado, né, a precificação. É uma jornada contínua de adaptação, de aprimoramento. E participar da nossa comissão de gestão e empreendedorismo, por exemplo, participar de workshops, de cursos, seminários que tratam sobre precificação, que tratam sobre gestão de escritório. Por mais que você não vá querer trabalhar com isso, ou se transformar numa controller, né, ou num operacional do escritório, é fundamental que a gente conheça. Porque, inclusive, o dono do escritório, né, ele precisa ter noção de todos esses temas de gestão para que ele possa construir um negócio. Não existe uma fórmula mágica. O sucesso ele vem do esforço contínuo e do comprometimento com a profissão. Então, agora eu abro aqui, né, um encerramento, mas para perguntas, para compartilhamento, para, eventualmente, um debate a respeito dos temas que nós apresentamos. E também para coletar impressões, um feedback do que vocês acharam aí do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. E agradeço a participação de todos. Alguém quer fazer uma pergunta? Olá, boa tarde. Olá. Meu nome é Leandro. Eu não sou advogado iniciante, já faz 6 anos que eu estou advogando, né? Tenho meu próprio escritório. E assim, uma das minhas principais perguntas é, eu sigo a tabela da OAB, mas lógico, tem clientes ali que têm uma certa dificuldade econômica, a gente sabe que não é tão fácil assim de lidar. Um percentual para baixar, por exemplo, quando eu vejo assim que a pessoa é muito humilde, por exemplo, eu coloco lá talvez 15% a menos da tabela da ordem. É uma boa estratégia hoje para trabalhar em cima disso? É que a gente depende muito do público que a gente está atendendo, né? Por isso, justamente, a questão da flexibilidade, de você entender a realidade do teu cliente. O estatuto da OAB, o código de ética, eles permitem que você analise e precifique teus valores de acordo com a situação econômica do cliente. Então, se eventualmente você realmente está com uma situação de um cliente que não tem condições, vai partir aí, né, da tua prática, do teu escritório, de entender se seria sustentável ou não você dar esse desconto. Mas, numa situação extrema, eventualmente não haveria problema. Não, acho que não sei se muita gente... Eu gostaria de fazer um comentário e pedir que você comentasse um pouquinho sobre isso. Eu acho uma coisa que você falou muito importante foi a questão do valor, né? Porque a gente fica pensando na precificação dos honorários, na tabela da OAB, e me chamou muita atenção essa questão da gente, como advogado, se valorizar ou nos valorizarmos.
e o quanto é difícil, mesmo sendo recém-formado ou já há muito tempo formado, como seria o meu caso, né, a gente valorizar o nosso serviço. E para poder fazer uma precificação justa, porque óbvio que óbvio que isso tudo conta, né? E como que você poderia assim sugerir que a gente se valorizasse? Quer dizer, é fato que a gente deve se valorizar, vale a pena a gente se valorizar, traz benefícios a gente se valorizar. Como você vê isso? Você já usou essa prática? Como é isso para você? Então, eu acho que a valorização, ela passa pelo autoconhecimento, né? A gente se autoconhecer, a gente entender os nossos valores. E aqui participei recentemente de um workshop sobre isso na OAB, proporcionado pela ESA, que foi muito relevante, muito interessante. Por quê? Porque uma vez que a gente se conhece, uma vez que a gente entende quais são os nossos valores, muitas vezes a gente consegue passar isso para o nosso cliente. Como que a gente passa essa proposta de valor, essa noção de valor para o cliente? Eu acredito que expondo o que você vai fazer, explanando como que você vai atuar, como que é o processo, o que você vai precisar fazer, quantas horas você vai investir, de que forma você vai se apresentar. Então, quando você abre tudo que você vai estar fazendo, todo o tempo que você vai estar investindo para resolver a dor daquele cliente, muitas vezes você consegue transmitir o valor que você vai poder alcançar para ele ao final daquela tua prestação de serviço. Mas eu acho que para a gente se valorizar, eu acho que primeiro a gente precisa se conhecer, se autogerir, né? E tentar transmitir isso da forma mais aberta, flexível, né? Cristalina, para que o nosso cliente também entenda tudo aquilo que a gente vai precisar fazer. Demonstre quantas cursos você fez, quantas pós-graduações você fez, quantos livros você precisou ler, investir, né? Para poder trazer aquele resultado para ele. Então, muitas vezes quando a gente abre isso e quando a gente mostra o que a gente está fazendo, e até as entregas, né? Como o Dr. Luiz Fernando comentou na aula anterior, as entregas, né? E o pós-venda que você faz. Então, isso gera uma fidelização do cliente, né? E mostra um valor na tua atividade, que você realmente se preocupa com aquilo que você está fazendo, se preocupa com o teu cliente. Boa tarde. Nas prévias, na subseção da Trifronteira, nós realizamos um enunciado no sentido da seccional orientar as subseções no tocante a uma série de leis esparsas que diminuem muito os honorários sucumbenciais. A exemplo do decreto 3.365 de 41, que rege a matéria sobre a desapropriação. A doutora tem algum estudo a nível estadual a respeito dessa matéria? Nesse caso específico aqui, honorário de sucumbência na desapropriação, 0,5% do valor do objeto da causa. Então, é um valor muito diminuto, né? Essa matéria foi discutida lá e proposto um enunciado. Normalmente, quando é contra a fazenda pública, a gente tem algumas situações assim, né? A exemplo do próprio Código de Processo Civil, no artigo 85, quando fala sobre os honorários da fazenda, todo aquele escalonamento que acaba reduzindo em muito, né, os nossos honorários. Não sei, mas eu acho que isso talvez seja um movimento que a própria OAB possa, a partir desse movimento que foi feito na seccional. A gente tem aqui o Observatório do Poder Judiciário. A gente, de repente, pode pensar em trabalhar nesses temas, né? Da mesma forma como foi trabalhado na questão dos honorários fixados por equidade, né? Que agora a gente teve uma decisão que, a princípio, deu um pouco de luz no assunto, mas não vou dizer que está pacificado, porque eu acho que ainda não está. Talvez parta aí do movimento da própria OAB, né, dos advogados se unirem para lutar por uma mudança,
né, nessas coisas que nos prejudicam tanto, né? A resposta muito satisfatória, doutora. É essa a ideia. Na verdade, a gente trabalhar no processo, né, contra a legem é uma situação caótica. Sistema recursal, né? Então, o juiz identificou, num caso específico, a lei de desapropriação, um trabalho de anos em que a parte foi sucumbente, a parte contrária, e a sucumbência foi mínima. Então, eu acho que a ordem pode encampar nesta. Muito obrigado. Exatamente, acaba sendo uma decisão mais financeira do que jurídica, né? Acho que Tem continua uma menina por ali. aqui. Já vou passar o microfone para ela. Boa tarde, meu nome é Eduardo, também sou advogado lá da Fronteira. Tempo atrás, um cliente chegou no escritório, me contratou para uma demanda que era dentro de um rito processual. Não me ouve? Espera, não estou ouvindo. Ah, tá bom. Você está muito baixo, se eu falar Eu tô mais alto, eu tô tá sem sem fone, áudio. Ah, entendi. E se eu falar assim? melhor. Ajuda? Mas daí você tem que falar nos dois. Vou falar nos dois e vou Isso, tentar falar isso, mais alto. isso. Desculpa quem está com o fone. Isso. Tempo atrás, um certo cliente chegou no escritório e me contratou para atuar num processo que o rito daquele processo era bastante incomum, muito particular. Vou esperar você. Isso, acho que agora facilita. Bem melhor. Isso, então fui contratado para atuar num processo bastante sui generis, que tinha um rito próprio e que naquele rito eu nunca tinha militado, nunca tinha trabalhado, mas topei o desafio porque era um cliente que precisava que eu atuasse. No primeiro momento, eu tive muita dificuldade de precificar, estabelecer meus honorários, porque eu nunca tinha trabalhado dentro daquele rito, né? Não que eu já tenha trabalhado com todos, mas aquele era muito específico. Então, eu olhei para a tabela da ordem, parecia que não ia conseguir contemplar, porque a expectativa de trabalho era grande, o valor econômico não era a questão, né? Não era objeto. Então, eu acabei precificando também, assim, fazendo uma previsão, né? Passei a mão na bola de cristal, imaginei quanto tempo aquilo ia levar, quanto tempo ia tomar do meu tempo, para tentar precificar aí com base em horas, enfim. Fiz um cálculo maluco, o que aconteceu? Trabalhei muito mais do que eu imaginava e a minha remuneração ficou aquém. E aí, naturalmente, eu não ia chamar o cliente depois para repactuar, eu acho que essa não é a posição. Na prática, né, como que a gente pode pensar, imaginar e compor estratégias para precificar determinadas tarefas que a gente não tenha passado por ali antes, não tenha trilhado aquele caminho já, para acabar não saindo com prejuízo depois, né? Ter uma estafa ali de trabalho e, enfim, não fechar a conta. Uma coisa que a gente defende muito é a questão da colaboração na advocacia, né? De você ter colegas com quem você possa compartilhar e, eventualmente, você possa procurar um professor ou alguém que já tenha passado por aquilo ali, que você possa, pelo menos, pegar um norte, né? De como vai ser, quanta atividade, né? Quais são as fases que você vai precisar adotar. Se você não tem essa possibilidade, talvez fazer uma pesquisa de mercado, ver o que outras pessoas que já tenham atuado, né, em outras situações dessa, porque isso a gente consegue fazer fazendo uma pesquisa nos processos, né, o tipo de atividade que foi e tal, seria aí um benchmark, né, de você tentar entender o que seria ali a atividade que você poderia fazer. E aí, caso você não consiga mesmo assim identificar, talvez você estabelecer o escopo item a item do que você está pensando e aí alinhar com o cliente. Aqui eu imagino que eu vou fazer isso, 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 mas pode ser que eu precise fazer tal e tal coisa. Então eu vou te cobrar por isso, se eu precisar fazer o resto, aí a gente vai sentar e vai conversar. Então, assim, eu acho que talvez trabalhar da forma mais aberta possível com o cliente, isso sempre traz a confiança do cliente naquilo que você está fazendo, porque você não enganou ele, você disse que você sabia, ia cobrar aquele valor e, na verdade, você não sabia como fazer, né? Porque, às vezes, não é nem uma questão jurídica, é uma questão de procedimento, né? Quanto tempo vai demorar para acontecer cada coisa? Então, você pode, talvez, pensar em fazer de forma escalonada, de forma, né, item a item, e trabalhar isso com o cliente. Uma sugestão. Oi, doutora, tudo bem? Oi.
Eu não sou advogada, sou acadêmica de Direito do 10º período. Eu estou há um mês de me formar. Eu já passei no exame da ordem e acho que... Deu? Tá escutando? Sim. Acho que, como todo recém-formado e na advocacia iniciante, ele fica inseguro de fazer a cobrança dos honorários. Então, a minha pergunta seria, quais as dicas para quem vai iniciar, né, na carreira jurídica, assim como eu e minha colega? Eu acho que a primeira coisa é você conhecer o Código de Ética e o Estatuto da OAB, porque ali vai ter uma regra, assim, tem capítulos, né, escrito ali com vários artigos, e aí quando você domina o que está escrito ali, você vai se sentir um pouco mais segura, né, para poder se posicionar. Então, lá vai dizer como você deve cobrar, de que forma você deve cobrar, o que requisitos você deve levar em consideração. Acho que isso é um caminho, né? Você vai ter lido aquilo ali, você vai saber que aquilo, naqueles limites, você pode se impor. Aí, o segundo passo é você entender exatamente o que você vai fazer, né? Você ter aí uma definição completa do escopo. Tentar entender mais ou menos quantas horas você vai demorar para fazer aquilo. E, eventualmente, se você já tem custo no escritório, talvez também seja uma forma de você pensar, né? Que você vai precisar ver quais são as suas despesas para ver o que você precisa de receita. E aí, a partir disso, você poder, usando todas essas variáveis, criar aí uma estratégia de definição dos seus valores. E, num primeiro momento, acho que é interessante usar a tabela da OAB. Existem tabelas de outras seccionais também, por exemplo, de São Paulo, Santa Catarina. Então, aí, dependendo, você pode até fazer um comparativo entre essas tabelas e ver o que te atende melhor num caso, outro caso. Porque, muitas vezes, a nossa tabela ela não é completa, né? Ela não é explícita em todos os atos que você pode agir. E, às vezes, numa outra tabela, aquele ato pode estar lá previsto. Então, às vezes, pode te ajudar também. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Então, uma coisa, eu me chamo Eduardo, sou advogado não faz tanto tempo também, e uma coisa que eu sempre percebi era que muitos advogados, eles passavam os clientes que tinham só danos materiais e não morais, por causa que daí não ia ter um valor tão significante para entrar como honorários contratuais. Aí eu comecei a utilizar um princípio que é bem controverso, tanto da doutrina quanto no STJ e até nos tribunais, que é o princípio da restituição integral dos honorários advocatícios, ou os honorários contratuais. Eu queria saber da doutora o que a doutora acha, se já tem algum certo conhecimento sobre isso, como que os tribunais podem decidir sobre a perdas e danos em danos materiais de honorários contratuais. Tá, eu não entendi exatamente, deixa eu ver. Você faz um contrato de honorários com o teu cliente e você não coloca os danos morais, você só os materiais. Coloca um êxito sobre os danos materiais. É que a princípio é o seguinte, às vezes o cliente só aparece lá que ele tem uma dívida de R$500 ou ele está precisando restituir os R$500. Se eu colocar 10, 20% em cima desse valor, como honorários contratuais, ia ficar um valor muito irrisório. O que eu comecei a fazer era, eu cobro o meu valor normal, só que daí eu estou testando para ver se a tese é aprovada não, se passa aqui no Tribunal do Paraná, sobre a restituição integral desses honorários contratuais como danos materiais, já que Ah, entendi. Você coloca isso como pedido na tua ação. Então, é aí nesse ponto que eu fiquei com dúvida, por causa que no STJ tem duas turmas que divergem entre eles, na doutrina também eles divergem entre eles sobre essa restituição. Aqui no Tribunal do Paraná, até eles aceitam em alguns precedentes, mas em outros não. E aí eu gostaria de saber da doutora, como que a doutora entende mais ou menos esse assunto desses honorários de restituição? Olha, eu vou te dizer que eu já fiz pedido dessa forma aí, quando o cliente não queria pagar os honorários, né? Vou te confessar, é meu irmão. E aí, a gente tentou colocar como pedido, mas eu não ganhei. Então, eu não sei, porque em outras situações eu nunca tinha pensado nisso, assim, de colocar em ação ou de ver como estão as decisões. Mas é um ponto interessante, porque aí você livra essa despesa do teu cliente, né? Então, é que normalmente quando o cliente vem e é uma dívida pequena, ou eu sei que não vai dar danos morais nem nada disso,
às vezes nem compensa pegar, mas só que o cliente Claro. está precisando Pois de é. alguém, E sabe? aí você faz isso para não perder o cliente, para o cliente não ficar Sim. desassistido e para ele não ter essa despesa, Exato. né? É que a princípio eu sempre achei, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito era, vamos ajudar todo mundo. Só Sim. que ao mesmo tempo a gente precisa ter uma remuneração. Aí quando eu vejo que o cliente precisa muito, eu fico com dó de deixar, daí eu falo, vamos tentar então, e é isso. Não sei, mas eu te convido então a vir participar do Observatório do Poder Judiciário e ver se a gente não consegue construir alguma coisa sobre isso, ver como é que está a jurisprudência, ver o que a gente pode de repente propor. Acho que poderia ser relevante e interessante. As únicas jurisprudências que eu achei da Corte Superior foi da Nancy Andrighi, e olha que já faz um tempinho. Pois é, pra você Então- ver, o pessoal não tem mais usado isso. Muito obrigado, doutora. Imagina. Mais uma. Tem uma pergunta ali antes. Boa tarde, doutora. Boa Parabéns tarde. pela palestra. Meu nome é Vanderlei. E eu gostaria de saber sobre a questão do dativo, o advogado dativo. Eu sempre me inscrevi após aprovado no exame de ordem, eu me inscrevi e sempre fazia com muito carinho. Mas eu cuidei de um processo onde fui nomeado, e um processo bem complicado, de danos morais, inscrição negativa e cobrança indevida, etc., que o juiz me nomeou, e trabalhei arduamente naquele processo, e demorou mais de ano, consegui trazer o êxito para essa pessoa, né? E ao final o juiz teve a pachorra de estabelecer R$ 150. Quase que eu pedi o Pix do juiz para colocar de volta na conta dele. Então, assim, a OAB tem buscado uma orientação do Poder Judiciário para essas questões do advogado ativo. Eu mesmo já desisti, não Olha. faço mais. Olha, eu não sei exatamente como está essa situação da advocacia dativa, mas eu sei que existe uma comissão que trata sobre isso, eu sei que eles são muito atuantes, eu sei que, inclusive, a própria ESA, em conjunto com essa comissão, eles organizaram vários cursos que são submetidos para quem quer trabalhar como advogado dativo, e acho que está bem forte esse tema dentro da OAB atualmente. Então, assim, te oriento, de repente, até a vir conhecer essa comissão e, né, essas pessoas aí que estão trabalhando nesse assunto. E pelo que eu ouvi dizer, tem vários advogados dativos aí que eu conheço que estão sendo muito bem remunerados. Então, você levou um azar, eu acho. Mas vou te dizer que eu também já levei honorários numa causa, digamos lá, era R$500 mil o valor da causa. O juiz deu honorários de R$1.000. 6 anos depois, sentença de primeiro grau, R$1.000. Recorri para o tribunal. Vamos ver o que vai acontecer. Excelência, eu queria lembrar, a senhora disse, respondeu a indagação das duas que serão advogadas. Se exercerem a profissão agora, parece que está fazendo uma contravenção penal, exercício individual que não pode exercer, e está ferindo o artigo 34, inciso 1, do Estatuto da Advocacia. Tá bom? Mas, doutor, eu acredito que elas ainda não estão advogando. Não, elas falaram que elas não são advogadas e que elas estão se formando no 10º ano, mas que elas já passaram na ordem, mas ainda não pegaram a... Passou na ordem? Passou na ordem, Não, mas ela não falou que está advogando. Quando ela for advogar, ela iniciante, ela quer saber como é que ela faz para dizer os honorários dela para o cliente. Ela ficou vermelha lá. Gente, muito obrigada, muito obrigada.
Hã? Não, não, já foi. Pode soltar a trilha aí, daí.